Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar um pouco sobre os bastidores do meu lançamento, do lançamento do Agência 10X. Nem todo mundo que é infoprodutor vai falar, vou abrir, como que a gente fez o lançamento e tudo mais. Esse vídeo é especialmente para você conhecer um pouquinho dos bastidores. E primeiro, o que é o Agência 10X? O Agência 10X é um treinamento que há mais de um ano, ele foi em junho, acho que junho de 2017, eu fiz a primeira turma usando o framework do Fórmula de Lançamento, onde o objetivo era ensinar gestão de negócios, de agências digitais, para donos de agências digitais. É uma coisa que me interessa, é uma coisa que eu gosto, estudo bastante, que eu gosto de conversar, trabalhar e é uma forma com que eu estou buscando cada vez mais, né, um assunto que eu estou buscando cada vez mais para aprimorar minha própria agência e tem bastante história, né, como dono de agência. Eu comecei lá em 2008 e fui aprendendo tudo na marra e a ideia foi compartilhar tudo que eu aprendi em um treinamento. Beleza, dado isso, eu já fiz até agora, foi a quarta turma, eu aprendi muita coisa com 4 turmas, né? Sendo que a primeira é no clássico do Fórmula, a gente faz o semente e depois a gente vai para os lançamentos internos. Esse foi mais um lançamento interno trabalhando com a minha base. Eu separei aqui 5 itens que eu quero compartilhar contigo dessa turma específica agora. A turma que terminou agora em agosto de 2018. Já é a quarta, no caso, né, que a gente teve de experiência e foi a primeira vez que a minha equipe, a equipe da Agência Mestre, trabalhou pesado comigo dentro do lançamento. Nas outras oportunidades eles não trabalharam comigo, tirando o André, que está me ajudando aqui na gravação, né? O André é um colaborador aqui da Agência Mestre, mas ele fez toda a gravação comigo, toda a gravação de CPLs e tudo mais. Mas nos outros eu trabalhei 100%, vamos colocar assim, 100% envolvido em compra de tráfego, copy, treinamento, disparar e-mail, tudo, né? Eu fiz tudo sozinho. Primeiro que eu posso te falar é que é o passo zero, aqui o item 0. Dá para fazer tudo praticamente sozinho, mas você rala. E quando você tem outras pessoas, a maior dificuldade de você passar todo o conhecimento que você tem para essas pessoas de forma com que elas compreendam muito bem. Então uma das lógicas foi algumas das pessoas, como é o caso da Thaís, que eu sempre cito nos vídeos aqui, e a Juliana, que foi a escolhida do time de Inbound Marketing, né, para operar RD, elas fizeram o treinamento do Fórmula para entender como era o Fórmula de lançamento. Então também esse aí entra no item 0, né? Quantas pessoas me assessoraram durante esse lançamento? Então eu tive o André na gravação de vídeo, a Thaís especificamente trabalhando mais com copy, né? A gente trabalhou tanto copy dos e-mails, quanto copy dos CPLs, quanto copy da página de vendas, das páginas em si. A Juliana, né, como eu citei para vocês, na operacionalização a gente usou o RD Station como software desse lançamento. Ela trabalhou também junto com a Thaís em alguns pontos de copy, tanto de e-mail quanto de página de vendas, e ajudou na operacionalização e na conversa com o time de tráfego. E eu tive 2 pessoas de tráfego, no caso foi o Henrique e o Thiago, que me apoiaram tanto em AdWords quanto Facebook Ads, respectivamente, para conseguir deixar tudo bem claro, tudo bem organizado. Fora o time de design aí que nos assessorou bastante, a Cláudia nos assessorou bastante, fazendo todas as peças gráficas, tudo dando um alinhamento agora, né? Porque antes eu fazia de qualquer jeito, usava o canva.com, eu já citei aqui em alguns dos episódios como um software gratuito que você pode fazer design, e eu usava ele para fazer os banners e tudo mais, mas aí a Cláudia levou para um outro nível. Também teve o trabalho do Felipe, que assessorou muitas vezes em copy, também pensou muito na parte estratégica do lançamento, trocando muita ideia comigo. Então, coisas que aconteceram durante o lançamento. Então, nossa primeira escolha foi trocar de plataforma de envio de e-mail. Fábio, por que você fez isso? Por uma questão do meu time operacionalizar e ser mais fácil, e eles estão mais acostumados, nós optamos por ter um projeto através do RD Station. Como eu quis agora terceirizar essa responsabilidade, né, essa gestão do funil que a gente chama infoproduto, né, a sequência de e-mail, nós optamos por migrar para RD Station, só que isso foi quase mês e meio antes do lançamento. E talvez esse não tenha sido o melhor momento, aquele grande momento. Talvez se a gente tivesse feito antes, seria melhor. Foi uma escolha que eu acho que foi certa, porque com isso a gente conseguiu fazer algumas ações que a gente não conseguia fazer no software anterior. Fábio, qual era o software anterior? A gente usava o Lead Lovers, a gente ainda está pagando o Lead Lovers, tem várias coisas da nossa automação lá, não tem nada a ver, não é um ponto específico, né, do software em si, mas foi uma preferência
para o meu time conseguir rodar bem todas as estratégias que a gente queria. E aí o desafio foi importar toda a base que a gente já tinha de leads da Lead Lovers para RD. Por um erro meu, vou colocar um erro meu, porque era eu que estava operando, a gente deixou esses leads esfriarem. Desde o lançamento passado, que foi feito em maio, a gente não mandou nenhum contato, nenhum e-mail, nem nada, não teve nenhuma régua de nutrição para essas pessoas. E quando eu importei eles para o RD Station, eu tinha uma porção de leads ali significante, totalmente fria. E aí o desafio foi como eu ressuscito esses leads. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre como ressuscitar os leads e eu queria compartilhar isso rapidamente para você que, cara, se você tem uma base prévia em um lugar, não necessariamente essa base de verdade existe, tá? Você vai ter muita gente que não vai fazer nada. Eu comecei com essa base da Lead Lovers, tinha por volta de 6 mil leads e 4.500 por volta, tá? Tô arredondando aqui, 4.500 desses leads não fizeram nada. Não clicaram em e-mail, não abriram e-mail, não acessaram nada do lançamento, não baixaram. Nós fizemos iscas, né? Já vou falar sobre as iscas. Não baixaram nenhuma das iscas, ou seja, 4.500 e-mails que eu vou deletar, mesmo assim, jogando um monte de coisa para esses caras. Eles não fizeram nada, tá? E isso foi mais grave porque pelo e-mail essa galera não estava convertendo. Por quê? Porque se ele estava muito frio, e eu já falei isso também aqui no canal, provavelmente meus contatos estavam chegando em caixa de atualização spam. E aí foi a hora que eu comecei a ficar um pouco desesperado, que nos leva mais ou menos assim para a gente começar a segunda conversa. A gente fez uma estratégia de remarketing para essa base de leads. Quando a gente viu, estava com 5.200 mais ou menos, ainda que não tinham feito nada. Nós conversamos lá com o pessoal de mídia, exportamos essa base de leads e jogamos esses caras para verem conteúdos meus e ver as iscas digitais no Facebook. E aí com isso as pessoas começaram a ver e colocar seus e-mails e serem ressuscitadas, né? Os Walking Dead aí, a gente conseguiu trazer os mortos para o lado dos vivos. Os caras começaram a converter, engajar, só que o custo do lead esse ressuscitado estava quase 2 vezes o valor de um lead novo. Só para ter como base, a gente estava pagando R$8 mais ou menos, às vezes R$10 nesse lead, às vezes 12, dependendo da época, quando estava no final estava quase R$12. E dos outros tipos de lead de isca a gente estava pagando, em um a gente chegou a pagar R$1,40, R$1,50, em outra a gente chegou a pagar R$4. Não, eram 2 iscas que a gente acabou fazendo. No final, será que ela se paga? Se pagou, porque quando eu olhei, e aí é a grande sacada, por que não valeu a pena descartar e de fato foi a melhor coisa? Dos alunos, dos compradores, boa parte dos compradores vieram dessa lista importada, porque eram pessoas que já tiveram contato comigo, já tiveram contato com o meu produto anteriormente. Então eles não tinham tanta dúvida se eles queriam comprar ou não. Eu consegui ver lá que alguns dos compradores, né, dos novos alunos, vieram dessa base e foi uma coisa muito legal. Outra coisa que a gente fez, segunda coisa que a gente fez da minha lista de 5 aqui, é fazer um remarketing em cima das pessoas que converteram nas iscas. A gente tinha 2 e-books, que a gente pode até relacionar aqui na descrição para você, um e-book sobre como você pode vender mais na sua agência e outro como criar uma agência digital do zero. E você tinha essas 2 frentes específicas que você poderia ofertar, a gente ofertava para as pessoas, então tinha o nosso público, estava fazendo anúncio direto para o público específico que a gente queria atrair, e as pessoas que convertiam no e-book a gente fazia um remarketing para elas verem o workshop. Ou seja, elas verem a chamada do workshop e se cadastrarem na chamada do workshop. E isso foi super positivo, funcionou muito bem. Então não esquecer do remarketing, quando alguém já converte uma isca digital sua, essa pessoa pode estar muito mais inclinada a converter em alguma outra oferta que você tem, no caso era o workshop. Outra coisa que foi muito legal, item número 3, é fazer uma pesquisa de qualificação da base, que eu não tinha feito em nenhum dos outros lançamentos desse jeito, né? Eu sempre fazia pesquisa usando o Google Forms. E o que isso me trazia de insight? Cara, mais ou menos eu via a temperatura da minha lista. Só que com o RD Station eu fiz a pesquisa usando uma landing page deles. E aí todas as informações da pesquisa eu já colocava, como ela tem um CRM parrudo, né? Eu já colocava as informações no lead e aplicava o lead scoring. Então, se você não conhece o lead scoring, depois dá uma olhada, tem vários vídeos aqui no canal sobre lead scoring, mas eu consegui atribuir letras baseado no perfil. Se o cara é o meu cliente ideal, ele é letra A. Se ele está próximo do cliente ideal, ele é B.
C e D, né? Então eu tenho as letras A, B, C e D, sendo que A é mais próximo do meu cliente ideal e D é o cliente menos ideal. E aí eu conseguia ver uma temperatura. Conforme as pessoas iam respondendo a pesquisa, eu conseguia saber exatamente se eram pessoas potenciais compradoras do meu treinamento. Isso foi muito legal para saber a temperatura, eu não me arrependo. E mais uma vez, as pessoas que responderam a pesquisa foram também pessoas que compraram no final. São pessoas que engajaram com todo o processo. Uma coisa que a gente acertou muito bem, também na RD eu consigo fazer com uma facilidade enorme, é atribuir pontos para pessoas que interagem com o que eu oferto para elas. Então, por exemplo, pessoas que abriram o e-mail ou clicaram no e-mail, eu podia dar uma pontuação para elas. Se ela converteu no workshop, eu dava 100 pontos. Se ela clicou no e-mail do workshop, eu dava mais 15 pontos. E assim sucessivamente. Cada e-mail que eu disparava para elas, eu dava uma pontuação por abertura e por clique. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma lista de pessoas que tinham uma pontuação mínima. Ou seja, lá no meu caso era 130 pontos, tá? Eu lembro de cabeça, era 130 pontos. Todo mundo que tinha acima de 130 pontos, eu separei uma lista dos que tinham menos do que 130 pontos. E o que isso representava? Acima dos 130 pontos é gente muito engajada. Todos os e-mails que eu mandava para essa lista de pessoas tinham altíssimas taxas de abertura, altíssimas taxas de clique e também foram, no final das contas, as pessoas que compraram. Enquanto, do outro lado, pessoas com menos engajamento, a taxa de abertura era pífia e a taxa de clique era menor ainda. A lógica de entregabilidade de e-mail, que eu já falei também em outro episódio aqui do canal, então é tudo que eu já falei no canal, a gente aplicou, né? A entregabilidade que eu fiz foi, primeiro eu faço disparo em massa, para essa galera que tem muito engajamento, então vai me gerar um sinal entre as ferramentas de e-mail super positivo, dizendo, ó, esse e-mail aqui é bom, pode entregar para todo mundo, e quando eu ia disparar para os caras que estavam menos engajados, eles tinham mais chance de chegar na inbox desses caras, chegar na caixa ali principal deles. E aí provocar um clique maior. Então a gente fez durante todo o lançamento, disparar primeiro para os caras engajados, 30 minutos depois eu disparava para a galera que era menos engajada. Isso possibilitou maiores taxas de abertura do que se eu tivesse feito um disparo geralzão para todo mundo. E uma última coisa que eu não me arrependo, eu guardei, que foi muito legal, foi a gente estava fazendo reuniões periódicas aqui na Mestre e a gente fechava as inscrições na sexta-feira às 18 horas. A gente sentou aqui para conversar e eu falei com o Thiago, que é o nosso analista de Facebook Ads que trabalhou nesse lançamento específico. Eu falei, Thiago, vamos agora colocar na parte da tarde o Facebook para entregar o remarketing para todo mundo que estava vendo, né? A gente estava fazendo remarketing, pessoas que passaram na página de inscrição, viram o workshop e tudo mais. Eu falei, vamos entregar no modo acelerado. E no Google também, falei para o Henrique, vamos entregar no modo acelerado, que é o quê? A ferramenta tem um sistema que você pode imprimir o mais rápido possível para todo mundo, para tipo dar um efeito, quase um efeito tsunami de anúncios, né? Todo mundo vai ver, você vai pagar mais caro para mais gente ver, mas como era a última chance da pessoa comprar, fazia todo sentido. Então no último dia a gente acelerou a entrega de anúncios, muito mais gente comprou, né, através dos anúncios, e a gente conseguiu ver uma quantidade de vendas absurdas no último dia para o Facebook. No caso eu olhei só o Facebook, mas é uma quantidade absurda de venda só no último dia, causada por esse efeito de tsunami assim, dos anúncios. Então o detalhe específico é, se você está precisando fechar, a escassez vai realmente bater ali, não vai ter mais como vender, você acelerar a entrega dos anúncios para a pessoa saber que era o último dia, e até na comunicação do design a gente fez isso, né? A gente gravou um vídeo aqui com o André, um vídeo falando que era o último dia, a gente tinha banner falando que era o último dia, tinha um contador na página dizendo que era o último dia, e aí a hora que a pessoa via aquele anúncio falando, hoje é o último dia, acaba às 18 horas, ou ela comprava ou ela estava fora. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas começaram a ver a entrega do anúncio mais rápido, clicaram no anúncio e, consequentemente, converteram. Esse foi mais ou menos o bastidor, né? Tudo que a gente fez de diferente, que eu lembrei de diferente que a gente fez desse lançamento, agora fica aqui gravado, não só para você, mas para o meu time, para mim, para lembrar o que a gente fez de legal. E depois do próximo lançamento, a próxima turma, né, no caso, eu faço mais um debriefing, a gente chama de debriefing de coisas que funcionaram bem para o nosso projeto. Eu quero aproveitar e deixar você com o episódio 114, onde eu falo sobre qual é o método do inbound marketing que gera vendas, porque o que a gente fez não foi só um lançamento, a gente fez uma estratégia de inbound que funcionou de fato, com anúncios, nutrição de lead scoring, com disparo de e-mail da forma correta. Isso para mim é o inbound marketing na essência.
E esse vídeo 114 eu falo sobre toda a estratégia de inbound marketing, como você pode ter no seu negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você ainda não assina o canal, não esquece de assinar, marca ali o sininho para você ativar as notificações e assim que o vídeo for publicado, o YouTube vai entregar para você, beleza? Eu sou o Fábio Ricotta, se você tiver qualquer dúvida é só deixar nos comentários e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!